Meus irmãos, bom dia. Cumprimento todos com a graça, com a paz do Senhor. Amém. É sempre importante lembrarmos, né, meus irmãos? Vez por outra a gente se esquece desse detalhe. Não é nenhum tipo de superstição, nada estranho à Igreja de Cristo cumprimentar-nos com a graça, com a paz. É bíblico, é assim que Paulo, nas suas saudações, o faz com a igreja. Então, se você entende que você precisa da graça e da paz do Senhor, você diz, assim seja. Amém. Então, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. É isso aí, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo a Tito, nosso xará. E vamos abrir no versículo de número 5. Paulo a Tito. Deixa eu... Aqui já apareceu. Lá atrás já apareceu. Só na frente mesmo que está faltando. Enquanto isso, a gente vai abrindo o texto e fazendo a leitura para que eu possa explicar aos irmãos o objetivo da nossa aula nessa manhã. Ok, já apareceu ali também. Palavra de Deus. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, o verso de número 5. Texto muito conhecido, a gente sempre resgata em contexto de escolha de oficiais da nossa igreja, e a gente vai trabalhar também um pouco sobre isso nessa manhã. A palavra de Deus diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Bendito Deus e Pai, nós damos graças pela Tua palavra, uma vez lida, e agora nós suplicamos que o Teu Espírito a aplique em nossos corações e assim cumpra com o propósito de transformar-nos. Dá-nos, ó Deus, dessa dádiva, é o que nós suplicamos em Jesus Cristo. Amém. Queridos, como nós já destacamos nesses parágrafos iniciais, observamos que no Novo Testamento temos uma série de instruções sobre como discipular os crentes. E dentro dessa perspectiva, ela se concentra também na formação de líderes da igreja. Quando nós estamos falando de discipulado, que é o assunto que nós estamos concluindo nessa manhã, não tem como deixar de mencionar o que a Escritura diz acerca da formação, desenvolvimento, escolha de líderes. Uma coisa está conectada intimamente com a outra. Como nós acabamos de ler, Paulo deixou um jovem pastor numa ilha para que ele fizesse o quê? O texto deixa muito claro, né, a finalidade. Para que pudesse pôr em ordem o que faltava e constituir presbíteros em cada cidade como instruir. Então, perceba que a liderança não deveria ser desenvolvida de forma individual por Tito. Paulo não disse, olha, te deixei em Creta para que você liderasse a igreja, para que você organizasse a igreja, para que você mandasse na igreja. Não, mas para que ele escolhesse líderes, para que ele capacitasse líderes, para que a igreja fosse conduzida por outros líderes. Então, constituir presbíteros em cada cidade. É por isso que a igreja ela é composta por presbíteros, né? Nós temos um sistema democrático representativo, que nós chamamos, embora nós afirmemos que o sistema da nossa igreja é um sistema
teocrático, nós cremos que é Jesus, é Deus quem manda na igreja, mas ele mesmo comissionou pessoas que são escolhidas pela própria igreja para representar os interesses do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos embaixadores, nós somos aqueles que representam a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque em cada cidade, cada igreja deveriam ter esses líderes que poderiam compartilhar da responsabilidade do pastoreio. Depois ele vai descrever como são esses presbíteros. Nós não vamos trabalhar sobre isso agora. Se os irmãos observarem a partir do verso 6, Paulo vai dar as características de como devem ser esses presbíteros, o que eles devem fazer, o que eles não podem fazer. Então, nós temos aqui uma série de classificações. E de modo parecido também ele diz a Timóteo que encontre homens fiéis capazes de ensinar também a outros. Então, nós temos diversos textos que apontam para essa ideia de que o discipulado está envolvido também com a liderança. E o nosso objetivo nessa manhã, meus irmãos, é trabalharmos sobre isso. Orientar a igreja sobre como encontrar, como estimular, como formar outros líderes. Isso é importante porque quando nós buscamos líderes potenciais, nós estamos falando de levar as pessoas a uma maturidade espiritual em Cristo Jesus. Então, o nosso objetivo, quando falamos em estimular, desenvolver e escolher líderes, é buscarmos pessoas que estão nesse processo de maturação espiritual, estão se desenvolvendo espiritualmente e, com isso, estão demonstrando, assim, virtudes necessárias para o serviço de Cristo. No primeiro momento, é possível que alguma pessoa pense que essa aula seria melhor direcionada aos presbíteros, aos pastores, ao conselho dessa igreja, a um presbitério. Alguém poderia dizer, olha, pastor, o senhor está falando de fomentar líderes, de algumas informações que precisam ser compartilhadas para com a escolha e o desenvolvimento de líderes. Não sei se isso se casa exatamente com a ideia da igreja. Vocês vão perceber, meus irmãos, que no contexto em que nós vivemos, no sistema presbiteriano, os irmãos não são indiretos na escolha de líderes. Nós, como igreja, participamos ativamente. Como que a igreja participa? Alguém poderia falar, olha, pastor, a igreja indica, né? O conselho, pela constituição da igreja presbiteriana, pode fazer a indicação de um diácono, de um presbítero, de diáconos, de presbíteros, de pastor, mas por vezes o conselho entrega à igreja a oportunidade e diz, olha, nós vamos colocar uma urna lá atrás no salão de culto e nós estamos abrindo, então, para indicações para um determinado cargo. Então, fiquem à vontade, cada membro tem a oportunidade de pegar uma cédula, ler o que está escrito ali naquela cédula, levar para casa, orar, pensar nesses nomes e depositar nessa cédula, porque depois o conselho, em uma reunião, vai orar, pedir direção a Deus, abrir aquela urna e começar a avaliar cada uma daquelas pessoas que foram indicadas. E ver se essa pessoa tem o perfil, entrevistar essa pessoa, porque muitas vezes acontece isso. Enxergamos o potencial nessa pessoa, entrevistamos essa pessoa e essa pessoa diz, olha, pastor, ainda não é o momento. Olha, pastor, não me vejo fazendo essa função, mas aquela outra função. E aí, então, nós temos que voltar, trabalhar aqueles nomes. Então, a igreja não apenas faz isso. Alguém poderia responder dizendo, nós indicamos. Nós também votamos, outra pessoa poderia dizer. Por quê? Porque não adianta nada se o conselho indicar o nome, ou a igreja indicar o nome, quem quer que seja, se nós chegarmos aqui numa assembleia e não tivermos uma eleição. Então nós temos uma assembleia para a eleição. Mas o papel da igreja não é apenas esse papel, de indicar, ou de endossar, ou de chancelar uma escolha do conselho. O papel da igreja é muito maior. A igreja é quem fornece a liderança. Por vezes nós pensamos em uma separação, como se existisse uma igreja feita de pessoas comuns e acima dessas pessoas comuns, aquelas que são super crentes. E aí com isso elas se tornaram diáconos, se tornaram presbíteros, se tornaram missionários, se tornaram pastores. Geralmente nós pensamos como se houvesse uma espécie de casta especial. Não, ele é diácono, né? Ele é presbítero, e por vezes fazemos até mesmo uma espécie de plano de carreira. Começa como diácono, se for bom, recebe uma promoção, né? Um upgrade na sua carreira, né?
Então, ele vira presbítero. Se ele conseguir, então, né, um pacote promocional, ele consegue um upgrade de cabine, né, e vai para um lugar ainda melhor, que é pastor. Se então ele conseguir uma condição melhor, ele vira presidente do Supremo Conselho da IPB. Geralmente a gente pensa, né, que existe essa cadeia, né, de promoções, e não existe. Biblicamente, nós temos oficiais, e oficiais eles respondem um ao outro. Não existe uma liderança que seja autônoma na igreja. Nós sempre respondemos a uma superior que está acima de nós, e por fim, no final, nós estamos respondendo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja não apenas indica, a igreja não apenas elege, a igreja fornece. A liderança, ela é da igreja, ela é oferecida pela própria igreja, são membros que cresceram e se desenvolveram espiritualmente. Então, a igreja, ela deve estar engajada, ela deve ser fomentada, porque ela oportuniza, porque ela fornece, ela, de fato, é quem promove o desenvolvimento dessa liderança. Então, por isso que essa aula não é para o conselho da igreja, para presbíteros, para oficiais, apenas para pessoas adultas. É importante, né, vermos que nós temos muitos adolescentes e jovens aqui, porque essa aula é para nós, meus irmãos. Como que nós podemos, então, como igreja, fomentar a liderança, o desenvolvimento e a escolha destes que foram capacitados pelo próprio Senhor? Nós vamos, então, trabalhar com algumas medidas para fomentar esse desenvolvimento e essa escolha. A primeira medida, meus irmãos, para o desenvolvimento da liderança na igreja é que pessoas devem buscar evidenciar as qualificações bíblicas. Qual é o ponto de partida? Nós começamos pela Escritura. O ponto de partida, meus irmãos, na Escritura Sagrada, nós já lemos, né? É o texto que Paulo escreve a Tito, mas eu quero destacar um segundo texto, Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É importante, meus irmãos, deixarmos bem claro aqui que o episcopado é sinônimo de pastorado, de presbiterato. A única diferença dessa palavra é que o episcopado, por vezes, sugere uma ideia de supervisor de liderança. É como se fosse, num sistema presbiteriano, o presidente do conselho, o pastor, o presidente do presbitério. Então, a função é a mesma, mas o episcopado, ele envolve muitas vezes um trabalho de supervisão dos outros líderes também. Mas é pastor, é presbítero, são sinônimos de função de liderança. Então, se alguém deseja isso, é o quê? É uma pessoa arrogante? É uma pessoa pretensiosa? Geralmente, nós pensamos assim, se você perguntar para alguém, olha, o que você pretende fazer na igreja presbiteriana de Tucuruvi? Eu quero ser presbítero. A pessoa já olha assim, arrogante, pretensioso. Como assim? Não quer ser diácono? Não quer começar servindo? E a Escritura diz algo totalmente contrário. Se você deseja liderar, excelente obra almeja. Você não vai ser chamado aqui de uma pessoa pretensiosa, uma pessoa arrogante. Você está desejando algo bom. Então, nós precisamos desejar isso. Nós precisamos buscar essas qualificações que a Escritura nos diz que as pessoas precisam ter, porque isso é bênção, isso é dádiva. A igreja precisa, meus irmãos. E no contexto em que nós estamos vivendo, e nós chamamos isso muita atenção dos irmãos, essa igreja precisa. Nós precisamos de liderança, nós precisamos de pessoas capacitadas pelo Espírito Santo, que almejam isso, que desejam isso, que empregam recursos para isso, que de alguma maneira tem isso como um objetivo espiritual para a glória do Senhor e não como uma espécie de ascensão ou glória própria. Agora veja como o texto continua. Se você deseja isso, o texto diz, você deseja algo excelente. É necessário, portanto, então, existem condições que o bispo seja, o bispo é o episcopo, é o mesmo que o supervisor, pastor, presbítero, irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, um parêntese importante que o próprio texto nos oferece aqui é que existem virtudes que são vistas no caráter da pessoa, mas existem virtudes que são vistas na condução do primeiro núcleo de liderança, que é a própria família.
Como que é um líder? Olhe para ele dentro de casa, como ele é como marido, como ele é como pai, como ele é como filho, como ele se expressa como um familiar. Então é isso que o texto diz, porque se uma pessoa não governa a própria casa, como vai governar a casa de Deus? Então, nesse primeiro núcleo que ele é chamado a liderar, todos os homens são chamados a exercer essa liderança, ele precisa ser também por Deus aprovado. Verso 6, não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, isto é, na vergonha e no laço, na armadilha do diabo. Percebam, meus irmãos, que não há nada de super extraordinário no que o texto está dizendo. A pessoa não deve ser violenta. É o básico da vida de um crente. A pessoa não deve ser dado ao vinho. A pessoa não pode ser uma pessoa que se embriaga. A pessoa tem que ser gentil. A pessoa tem que cuidar dos de dentro, cuidar dos de fora. Veja, o Don Carson, que é um teólogo do Novo Testamento, traz uma informação que me chamou muito a atenção. Ele diz o seguinte: perceba que não há nada super extraordinário nessa descrição. O presbítero faz o que o cristão normal deve fazer. Não há uma diferenciação. Olha, só pastor consegue fazer isso. Só presbítero consegue fazer aquilo. Só diácono consegue fazer. Não. O que é chamado aqui como uma espécie de filtro para você escolher a liderança da igreja é que um cristão deve fazer. Um cristão normal deve fazer. Só que qual é a diferença? É que o presbítero, o pastor, o líder, precisa fazer isso extraordinariamente bem. Então, o que é extraordinário aqui? É o que Deus pede? Não. É que ele precisa fazer isso muito bem feito, a ponto de dar testemunho, a ponto de Deus ser glorificado através dessa maneira como ele expressa essas virtudes. Então, o extraordinário está naquilo que Deus manda fazer, mas naquilo como a pessoa faz. Então Deus requer que homens cristãos façam com excelência aquilo que todo cristão deve fazer. E é por isso que existem alguns teólogos do Novo Testamento, e aí nós temos uma grande discussão que nós não vamos entrar agora, mas que trazem essa ideia de que todo homem cristão é apto para, ou deveria ser apto para, o oficialato. Por quê? Porque o que Deus está chamando aqui é algo que, de alguma maneira, caminha sobre uma superfície comum a todos os homens. Né? Alguém poderia dizer, e aí que entra a discussão, mas o texto fala aqui de apto para ensinar. Veja, esse é um distintivo. Um presbítero, por exemplo, tem na igreja presbiteriana uma prerrogativa sobre manejar a palavra de Deus, conduzir uma reunião, uma devocional. Mas isso pode ser aprendido, meus irmãos. Ninguém nasce sabendo. Pastor também não chega no seminário já voando. Pelo contrário, lá ele apanha até ele descobrir que ele não sabe fazer. E aí ele precisa aprender de fato esse ferramental. Então essas coisas podem ser ensinadas. Não há problema nenhum se a pessoa falar, olha, eu espero em Deus, se essa for a vontade do Senhor, ser um presbítero, mas pastor, eu não sei muito bem manejar isso. Isso pode ser ensinado. Graças a Deus, existem ferramentas que podem nos ajudar. Mas percebam que não existe extraordinariedade aqui. O que é extraordinário é a maneira como o crente faz isso. Como ele é marido, como ele é pai, como ele é um servo. É isso que ele deve fazer com excelência. E a igreja começa a enxergar, e deve começar a enxergar. Nós vamos falar sobre isso num tópico mais à frente. Então, o líder ele acaba sendo um modelo, ciente ou não. E é algo maravilhoso, meus irmãos, quando nós conversamos com alguns irmãos aqui da igreja, quando esses irmãos recebem indicação, e a gente chega para esse irmão e fala, meu irmão, eu não sei se você sabe, talvez você não tenha consciência disso, mas a sua presença nessa igreja é muito importante. Por quê? Porque você é um modelo. Mas como assim, pastor? Eu faço o trivial. Eu trago meus filhos todo domingo, eu oro com eles, eu faço atividade com eles, eu participo da IBF, eu trago para o CP. É isso. Não sei se você sabe, mas você está ensinando a igreja com isso. Você está sendo um modelo para a igreja. A igreja precisa desse modelo. A igreja precisa desse exemplo. Quando você está aqui, quando você traz a sua esposa, quando você participa das programações, das sociedades, você está dando um ensino informal à igreja, que as crianças estão aprendendo, que os adolescentes estão aprendendo. Não, você não está no culto, você não está aqui ensinando, mas de alguma forma indireta você está ali contribuindo para formar, para moldar na igreja essa identidade de como deve ser um líder cristão. Olha, pastor, nunca parei para observar isso. Mas é isso que você está fazendo, mesmo inconscientemente. E você precisa fazer isso, porque a igreja
carece dessa liderança, desse modelo. Então, com isso em mente, nós devemos perceber que Paulo não estava aqui oferecendo uma lista exaustiva de qualidades. Porque se Paulo estivesse oferecendo uma lista exaustiva, 20 qualidades para ser um pastor, para ser um presbítero, para ser um diácono, meus irmãos, ninguém teria. Todos nós somos fracos, todos nós somos propensos ao pecado. Então, perceba que Paulo não coloca aqui também, nessa suposta lista exaustiva, elementos que são básicos, por exemplo, o leitor da Escritura, a pessoa que ora, embora um presbítero e um diácono precise também manejar essas ferramentas. Mas Paulo está falando aqui sobre habilidades naturais de liderança que são percebidas pela igreja, pelas pessoas de fora, pelas pessoas de casa. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar evidenciar essas qualificações bíblicas. Mas faça isso de forma natural. Se você começar a forçar isso, a sua própria família vai perceber, nossa, meu pai é uma coisa na igreja ele é uma pessoa correta, simples, fala manso, ama todo mundo, gentil, abraça, mas em casa, o bicho pega, um pedaço de cavalo, estúpido, grosso. Sua própria família vai perceber essa discrepância. A própria igreja vai perceber essa discrepância. No convívio de que você força as coisas. Não, busque glorificar a Deus, de modo que o nome do Senhor seja louvado através da sua vida, e a igreja naturalmente vai perceber a sua liderança. Veja, é uma linha muito tênue, né? Você precisa buscar evidenciar, mas você deve fazer isso pelos motivos corretos, da maneira correta, para que você também não se desvie. Muitos na ânsia de quererem liderar, a ânsia de quererem de alguma forma se destacar, acabam se prejudicando e tropeçando. Essa é a primeira medida que nós devemos buscar. A segunda, não ficou muito claro aqui, acho que por causa do nosso ambiente, pois não. Uhum. Uhum. Certo. Então, no caso, você só está falando de um exemplo de uma pessoa que na igreja é uma... Certo. Veja, a atitude é o que a Escritura nos diz, Mateus 18. Procura esse irmão. Então, alguém precisa fazê-lo enxergar que há uma discrepância, há um rompimento daquilo que ele é dentro de casa com aquilo que ele é fora de casa. É claro, meus irmãos, que assim, falando de pais, os pais, por vezes, precisarão ser firmes com seus filhos. Serão firmes em decisões, vai ter que disciplinar, vai ter que corrigir, vai ter que, muitas vezes, agir por amor, com amor, de forma, muitas vezes, que vai desagradar o filho. Então, não é isso. O filho vai falar, meu pai é hipócrita. Por quê? Porque em casa ele nos disciplina e na igreja ele trata os filhos dos outros com amor. Não, porque disciplina é amor. Então, a gente tem que ter um cuidado para saber diferenciar muito bem. Mas até a maneira como você disciplina, evidencia se você faz isso por amor, com amor, ou você faz isso por raiva, né? Porque você já está com paciência esgotada, né? O filho sabe, o filho ele entende, ou pelo menos ele deveria entender. Com o tempo ele vai percebendo que ele precisa ser, sim, amado pelo seu pai em formas de disciplina. Mas então, voltando à sua questão, a questão da senhora, é que essa pessoa precisa ter os seus olhos abertos. É o ministério mesmo da confrontação. Alguém chegar para ela e falar, olha, meu irmão, você percebe que há um rompimento, há uma maneira diferente como você se porta em casa e na igreja? Eu sei que na igreja, de fato, a gente tem que, né, liderar, conduzir e tal, mas você acha que dentro da sua casa, a sua condução, a sua liderança, então alguém deve fazer isso. Qualquer pessoa que perceber isso, qualquer crente que perceber isso, pode fazer isso em amor. E às vezes é isso que falta. A pessoa precisa ter alguém que abra os seus olhos, né? O famoso grande rei Davi não precisou que um profeta abrisse os seus olhos para ele enxergar que ele estava em pecado. E é assim que por vezes nós funcionamos. Nós precisamos que pessoas cheguem até nós, mostrem o nosso pecado, para que a gente possa reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado e abandonar o nosso pecado. Então isso pode acontecer, infelizmente, essa discrepância entre o ambiente interno e o ambiente externo, mas se a pessoa ela perceber isso e ela mudar isso, correto, é isso que a gente quer. Que as pessoas entendam que ela precisa, de forma natural, tanto dentro de casa quanto fora de casa, aprender a conduzir o rebanho do Senhor. Então, confrontação em amor é o único caminho que eu vejo, biblicamente falando, para fazer essa pessoa enxergar essa falha e poder corrigir isso daí, tranquilamente. Ok? Mais alguém? Presbítero Adriano. Reverendo, eu acho
Com relação, eu penso assim, é importante nós levarmos em consideração aqui a questão do reconhecimento da igreja. Né? Sim. E nós, por vezes, eu falo nós enquanto conselho, mas, enfim, por vezes, nós temos as informações que, por vezes, a igreja não tem. Sim. Que são informações que o conselho tem que administrar. Exatamente. Né? Então, Bem lembrado. Por vezes, a pessoa ela é indicada. E acho que o primeiro ponto importante é essa pessoa reconhecer o reconhecimento da igreja em cima do seu nome, né? Porque por vezes a pessoa às vezes se assusta e o primeiro passo é não, eu não posso, eu não sei, eu não tenho condições, eu não tenho. Isso é normal. Muito comum, é normal. Mas é importante que ela passe por esse exercício de refletir nisso. Veja, é o reconhecimento da igreja sobre isso. Então isso é um ponto importante. Por quê? Porque é a igreja, quem será liderada por ela, que está escolhendo essa pessoa, né? Usada por Deus, obviamente. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar aqui. Com relação às informações, como eu falei aqui do conselho, né? Por vezes nós temos questões constitucionais, como nós tivemos agora, né? Alguém que é recém-convertido, mas que já demonstra alguma aptidão para isso, ou alguém que ainda não está ao tempo, constitucionalmente falando, né, suficiente na igreja. Ou até mesmo, às vezes, uma fase, uma situação, um problema, às vezes de relacionamento, e que não pode, né? Ele mesmo já manifestou isso, ou o conselho, com conhecimento disso, entende que não é o momento de expor uma situação assim. Então, eu acho que essa questão toda, ela faz com que a gente olhe um pouco diferente para isso. E por que eu digo isso? Nós estamos em face aí a eleições, né? Nós futuramente vamos explicar tudo certinho aqui, mas nós temos esse ano mandatos de presbítero e de diácono vencendo. Né? Então é importante que a gente tenha esse olhar e se atente muito a essa aula, porque eu vou destacar uma coisa que o senhor falou no começo. A princípio parece que a gente está falando para os oficiais, mas não é. Veja, é importante que quem vai eleger os oficiais é a igreja, tenha esse conhecimento. É importante que quem almeja o oficialato tenha essas informações, né? É importante isso. E, por último, para não tomar muito tempo aqui, eu ouvi uma vez do Rafa, conversando com o Rafa, né? Que é importante que a sua liderança saiba o que você almeja, que você saiba, né, que não sabe isso. E veja, nós estamos colocando aqui, por vezes nós mesmos, né, olhamos para alguém dizendo, olha, irmãos, eu vejo que ali tem um potencial, veja, tal. Então é possível que de repente alguém almeja, esteja disposto e queira saber como eu faço para isso, o que eu preciso. Nós temos aqui as indicações, né, os requisitos bíblicos aqui. Mas às vezes ele quer saber outras informações. Então é importante que se aproxime, é importante que se abra nesse sentido, porque o nosso conselho é um conselho aberto para isso. Né? Uma das coisas que a gente discute muito lá no conselho é transparência nas informações, né, e educar. E com isso a gente consegue caminhar bem em todas essas questões. Né? Então eram esses pontos. É isso mesmo. Por isso que eu ressaltei, né? Essa é uma aula que a igreja precisa ouvir, porque ela é primordial, é fundamental na vida da igreja, no sentido de que ela não apenas indica, escolhe, mas ela está diretamente envolvida ao fornecer, ao fomentar essa liderança. A segunda medida, meus irmãos, é a medida de adotar uma postura de busca. Isso é para a igreja, isso para todos nós. Nós precisamos começar a fazer varreduras na igreja. É isso que o texto que eu quero destacar com os irmãos. Adotar uma postura de busca. Há um teólogo que ele se refere que na igreja nós temos sempre pessoas dignas de observação. Pessoas dignas de observação. Por vezes nós focamos muito nos grupos que nós pertencemos, os adolescentes com os adolescentes, jovens com jovens, mais velhos com mais velhos, e às vezes nós perdemos essa oportunidade de fazermos uma grande observação da igreja como um todo. Às vezes você está focado ali nas suas amizades, no seu grupinho de amigos, e você por vezes perde de vista quem é a igreja, quem está fazendo o quê. Então, não apenas os pastores, não apenas o conselho, mas a igreja deve aproveitar ao máximo as oportunidades de descoberta de novos líderes. A gente precisa aproveitar essas oportunidades. Não terminou um café da manhã, a gente
tem um café da manhã lá no salão social. Aí você pensa assim, olha, deixa eu ver quem é que vai ajudar. Aí você vê que um grupo de pessoas já se aproxima dos diáconos, já começa a pegar as cadeiras, já começa a pegar as mesas, sem precisar alguém pedir, olha, fulano, ciclano, beltrano, você vai na cozinha, você olha e vê um grupo de pessoas ali já cuidando da cozinha, lavando a louça. Mas olha, tem pessoas aqui dignas de observação, que não precisavam ser comissionadas, que não foram, de alguma forma, indicadas a esse determinado trabalho, mas ali já estão fazendo. Termina aqui a igreja, uma série de pessoas que começam a ajudar a colocar as coisas em ordem, ajudar as pessoas mais idosas, Então, essa varredura que nós precisamos fazer, meus irmãos, é algo importante, porque toda a igreja deve ter essa consciência de que existem pessoas dignas de observação. Isso é para a glória de Deus. A gente não está falando isso aqui, meus irmãos, de momento nenhum para a glória dos homens, mas é para a glória de Deus. A ideia é que a igreja precisa manter os olhos abertos. Ela precisa adotar essa postura de busca. Se você quiser encontrar líderes, você deve estar constantemente em busca de mais líderes. Isso não é algo assim natural, é intencional. Como que fulano se porta? Como que Beltrano se porta? Como que aquela irmã conduz ali aquele trabalho, aquela secretaria de uma sociedade interna que lhe foi dada? Então, a partir de pequenas oportunidades ou circunstâncias que não precisam nem ser oportunidades criadas, que naturalmente surgem. Se você adotar uma postura de busca, você vai começar a enxergar Deus se manifestando, o Espírito Santo usando pessoas para o desempenho desse serviço. E é importante que você fale isso para essa pessoa. Olha, eu estava te observando, eu vi o seu perfil. Você já parou para pensar se você não teria esse chamado do Senhor? Muitas vezes, meus irmãos, quando nós conversamos, isso acontece muito com pastores, mas eu não creio que isso é um específico a pastores. Mas muitos pastores dizem que a descoberta do chamado deles se deu pelo reconhecimento da igreja. Muitas pessoas chegam e falam, olha, eu estava lá servindo na UPA, estava lá servindo na Mocidade, estava lá servindo na UPH, e aí vem uma senhorinha e falou, olha, eu estava observando a maneira como você conduz. Você já parou para pensar se você não é chamado para ser pastor? A pessoa nunca tinha pensado, e aí vem uma pessoa e diz, nossa, eu não reparei, não, acho que não é bem isso comigo não. Aí vem uma outra pessoa, e vem uma outra pessoa, e vem uma outra pessoa, e essa pessoa começa a perceber, nossa, não é que pode ser mesmo? Né? Eu faço isso com tanto amor e zelo, e as pessoas enxergam isso em mim, é porque eu nunca parei para enxergar e tal, mas é possível. É por isso que quando nós trabalhamos a ideia de vocação para pastores, existem as evidências externas e as evidências internas. As evidências internas, a pessoa precisa provar que elas têm, mas as externas é a igreja que reconhece. Porque o que pode acontecer é isso, uma pessoa invocar que ela é pastor. Não, eu sou chamado. E a igreja não reconhecer. E se a pessoa não reconhecer, a igreja não reconhecer, essa candidatura não vai para frente. Essa pessoa nunca vai ser considerada uma pessoa, né, apta para a liderança, porque a igreja não enxerga isso. Só ela enxerga nisso. Mas o contrário também não pode acontecer, de todo mundo enxergar e a pessoa, né, não reconhecer que isso é uma maneira como Deus esteja conduzindo a sua vida espiritual. Então, a partir do momento que nós adotamos essa postura de busca e informamos isso tranquilamente, naturalmente as pessoas, nós estamos fomentando essa medida para que Deus nos ajude a encontrar, a fomentar o desenvolvimento de novas lideranças. Terceira medida, invista tempo nas pessoas. Então, como que nós descobrimos, como que nós fomentamos uma nova liderança? Investindo tempo. Isso foi dito muito nos últimos domingos, eu me lembro que o Jonas mencionou muito sobre isso também, de você sentar, tomar um café, horário de almoço, tentar encontrar uma pessoa que você tem desenvolvido uma amizade, você procura discipular essa pessoa, e isso é crucial na descoberta de líderes. Infelizmente, nós vivemos num mundo, irmãos, que é muito comum nós construirmos muros entre nós. E nós nos relacionarmos mais aos fins de semana, quando muito uma mensagem do WhatsApp ali durante a semana. Eu não estou afirmando que você deve estar sempre, né, procurando isso. Olha, eu quero almoçar com você porque eu estou buscando em você uma liderança. Né? Não precisa ser assim. Né? Naturalmente, você deve estar envolvido com pessoas. E estar envolvido com pessoas, meus irmãos, é você investir tempo com essas pessoas, é você querer estar junto dessas pessoas. É você, de alguma maneira, se esforçar, fazer, se organizar de modo que no seu tempo, que na sua agenda, você chame discípulos, inclua discípulos a participar do seu tempo, da sua rotina, das suas atividades. Quarta medida, são 9, eu espero chegar até lá. Desenvolva confiança. Perceba que para você estar envolvido, né, uma coisa está conectada com a outra. Você precisa desenvolver confiança. Como que você confia numa pessoa? Conhecendo essa pessoa.
convivendo com essa pessoa. E essa é uma propriedade, meus irmãos, que nós esquecemos muito. Essa é a propriedade do amor. Quero que você abra a Escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E observe o que diz o verso de número 7. Alguém pode ler? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O texto está falando sobre o que, meus irmãos? Amor. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Essa é uma perspectiva que nós já trabalhamos no estudo de quarta-feira, e eu quero resgatar aqui, que é a tendência natural que nós temos de fazer exatamente o contrário que o texto diz. O que é que o texto está dizendo? É que nós, por amor a outra pessoa, nós cremos nessa pessoa, nós damos crédito a essa pessoa, nós confiamos. E até que as evidências mostrem o contrário, você continua crendo, confiando nessa pessoa. O problema é que a nossa tendência é fazermos o oposto. Nós desconfiamos das pessoas. Nós desacreditamos das pessoas. Até que ela prove o contrário, ela se torna uma pessoa confiável. Então não é assim que nós pensamos. E fulano, eu não sei, olha. Eu não tenho muita certeza em relação a ele. Até que ele se mostre uma pessoa confiável, né? É assim que nós nos relacionamos por vezes. Mas o que Paulo está tratando aqui, meus irmãos, é justamente o combate dessa tendência natural que nós temos. Se você ama, e você deve amar, porque a Escritura nos chama a amar até mesmo os nossos inimigos, você deve usar dessa ferramenta do amor para que você dê crédito às pessoas. Ah, pastor, mas a pessoa já me ofereceu evidências de que ela não é uma pessoa confiável. A gente está trabalhando com evidência. Aí é uma outra coisa. Nós não estamos trabalhando aqui com evidência, nós estamos trabalhando com o quê? Pressupostos, crença, confiança. Então você parte do princípio contrário. Até que essa pessoa me prove o contrário, por amor, eu dou crédito a ela. Por amor, eu confio nela. Se ela se mostrar uma pessoa não confiável, é a partir das evidências que ela vai me dar. Então por isso que nós precisamos desenvolver confiança. E na igreja, esse é um passo que nós precisamos dar. Por amor, olha, eu amo o meu irmão, eu acredito, eu dou crédito nele. Se ele não fizer um bom uso disso, eu vou lá e trato isso com ele, eu falo com ele, olha, eu confiei em você, você de alguma maneira não correspondeu por causa disso, daquilo, mas a gente parte do pressuposto de que o amor tudo crê, e o amor espera tudo de bom do outro. Alguém poderia dizer, pastor, essa é uma visão muito ingênua. Porque as pessoas não são assim, pastor. As pessoas são más. As pessoas não são... Veja, é isso que o mundo está dizendo, né? Que as pessoas não são mais dignas de confiança. Mas na igreja nós vamos resgatar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Imagina se todos nós entendermos que uma das propriedades do amor é confiarmos uns nos outros, até que as evidências provem o contrário. E não o contrário, desconfiarmos das pessoas até que as evidências provem o contrário. Então é nessa comunidade de amor que nós precisamos justamente desenvolver confiança. Para que alguém seja descoberto como líder, essa pessoa vai precisar de algum tipo de confiança. Alguém vai ter que dar uma concessão de crédito a essa pessoa. Olha, eu queria que você me ajudasse em uma determinada programação. É uma concessão de crédito. Pode ser uma concessão de crédito mínima. Meu irmão, estou precisando de uma ajuda aqui para fazer tal coisa. Pronto, você está concedendo crédito àquela pessoa. E aí vamos supor que essa pessoa vai lá e corresponde. Você deu uma concessão de crédito mínima, né? Agora tem um trabalho mais complexo. Chama aquela pessoa e fala, olha, meu irmão, vou precisar da sua ajuda de novo. Uma segunda concessão de crédito. Então, é assim que nós precisamos enxergar as pessoas. A gente não precisa esperar que as pessoas provem o seu valor e aí, depois de alcançarem um padrão altíssimo de valor, de falar, agora essa pessoa é confiável. Essa é a tendência mais comum. E o que o texto está nos dizendo é o contrário. Nós não precisamos estabelecer um sarrafo altíssimo, um padrão altíssimo, para que se as pessoas alcançarem esse sarrafo, então nós confiarmos nessas pessoas. É claro, meus irmãos, que nós estamos falando aqui de uma forma bem comum, relacionalmente, para descobrir e desenvolver líderes. Nós não estamos falando isso, por exemplo, ao ordenar e eleger um pastor, um presbítero, né? Existem critérios muito sérios, muito rigorosos, que essas pessoas precisam provar que elas são, né? Mas quando nós estamos falando de fomentar liderança, né, para desenvolver um trabalho,
fazer uma abertura, fazer um devocional numa sociedade interna, trazer um estudo, conduzir ou liderar, concessões terão que ser feitas para que essa pessoa mostre de fato. E não nós tenhamos que esperar a prova de valor dessa pessoa para lhe dar uma oportunidade simples, de um trabalho que ela não precisa necessariamente demonstrar esse padrão altíssimo. Mas pode ser que um dia ela chegue, ela alcance, mas no primeiro momento ninguém se apresenta à igreja já, né, carregado ali, né, de todas as virtudes possíveis. Na maioria das vezes essas virtudes elas estão em potencial. Elas estão ali adormecidas de alguma forma e elas precisam ser despertadas, elas precisam ser provocadas, elas precisam ser exercitadas para se desenvolverem e darem frutos. Então nós precisamos verificar as virtudes potenciais e aquelas pessoas que possuem essas virtudes, elas devem ser dignas também da nossa confiança. E veja que uma coisa está conectada com a outra. Obrigado, meu irmão. A partir do momento que você desenvolve confiança, você começa também a delegar responsabilidade. Então, você fez uma pequena concessão. Essa pessoa atendeu essa concessão, você já consegue delegar responsabilidade. Então, uma coisa está conectada com a outra. Como que nós avançamos na confiança? Dando responsabilidades, delegando oportunidades a essas pessoas. E existem vários componentes para que nós possamos fazer isso. Primeiro, você pode dar a essa pessoa uma oportunidade de liderar. E perceba que a igreja, meus irmãos, ela é um ambiente perfeito para isso. Por quê? Porque você tem trabalhos dos mais simples ao trabalho dos mais complexos. E aí, para cada um desses trabalhos, nós precisamos que as pessoas estejam compatíveis com esses trabalhos. Então, se nós temos um trabalho simples, que nós vamos ter aqui uma visita a um abrigo, você não vai chegar e falar, olha, meus irmãos, vou fazer aqui um processo seletivo para ver quem é crente de verdade, porque só os 5 mais crentes dessa igreja vão poder fazer uma visita a um lar de idosos. Não precisa criar uma prova quase inalcançável para fazer uma visita a um lar de idosos. Quem é crente? Quem tem tempo aqui? Quem gostaria de fazer uma visita? Porque nós vamos chegar lá e vamos conversar com eles. Você não vai precisar pregar o Novo Testamento em grego, não. Vai falar de Jesus. Vai dar um pouco de atenção para essa pessoa. Se tiver um irmão que toca um violãozinho ali, ó, desafinado mesmo, faltando uma corda, vamos lá, né, afina esse violão, coloca a corda e vamos tentar cantar uns cânticos, fazer um momento de devocional ali, de alegria, de louvor ao Senhor. Eu vou, pastor, pode deixar comigo e tal. Então, nós temos, nas próprias sociedades internas, oportunidades, que são oportunidades que não vão exigir um alto nível de complexidade de liderança. Agora, no outro extremo, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Essa próxima semana, se Deus permitir, nós teremos reunião do presbitério. E na reunião do presbitério, vai o pastor da igreja e é eleito um presbítero para representar essa igreja. E o que ele vai fazer? Ele vai levar o livro de atas com todas as atas, todas as ações e todas as decisões do conselho, os relatórios de todas as programações que nós fizemos, relatório financeiro para que seja aprovada a vida financeira da igreja. Ele vai representar os interesses da igreja presbiteriana do Tucuruvi nas discussões. Então, para uma reunião como essa, você tem um nível de complexidade maior. Você tem que ter uma pessoa que domina essas informações, que ajudou na confecção dessas informações, que entenda da Constituição o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, meus irmãos, olha, vai ter uma reunião do presbitério, quem quer ir aqui? Ah, pastor, eu quero conhecer. Então, beleza, você vai lá e representa essa igreja. Não. A própria Constituição exige que seja um presbítero eleito para isso, comissionado para isso, né? Então, e nós não estamos aqui fazendo um juízo de valor, o que é mais importante. Porque se você for ver, meus irmãos, às vezes é tão difícil encontrar pessoas para ir para um lar de idosos, fazer uma visita a idosos, quanto um líder que possa representar a igreja em uma reunião conciliar. São coisas que parecem, né, que há uma distância tão grande, né, mas às vezes nós temos dificuldades para essas duas tarefas, que parecem tão equidistantes, tão antagônicas na complexidade, mas que por vezes nós estamos precisando dessas duas pessoas nos ajudando. Presbítero Clineu. Só lembrando, pastor, que essa eleição do presbítero que vai representar a igreja no presbitério é eleita pelo conselho. No conselho, isso mesmo. Conselho, tá? Não é para a igreja, não. Exatamente, bem lembrado, né? O próprio conselho faz essa eleição daquele que vai ser o seu representante para representar os interesses da igreja. Então veja que é só um exemplo simples
nós temos de funções, né, e que nós precisamos de pessoas que tenham responsabilidade. Por isso que, como eu falei, a sociedade interna, eu acho que é o melhor ambiente para se delegar responsabilidade. O pessoal está chegando, está ali na SAF, você poderia fazer uma devocional? Não, eu não gosto. Venha participar aqui, Oficina Dorcas, você já conheceu a Oficina Dorcas? Está precisando de pessoas para trabalhar com tecido. Está precisando de pessoas para trabalhar voluntariamente. Olha, nós não temos mais condições de colocar a faixa, né, Lúcia, né, Tamar, né, Mari, aqui na frente, porque a gente não tem condição de receber mais pessoas. A gente já fica constrangido tendo que dizer não às pessoas que procuram. Por quê? Porque a gente está precisando de voluntário. Você tem alguma habilidade manual que você pode dedicar nas terças-feiras, pela manhã ou pela tarde? Procure as irmãs da SAF, procure as irmãs da Oficina Dorcas, porque nós precisamos delegar essa responsabilidade a você que tem essa habilidade. Então, por vezes, nós teremos que fazer essas concessões, dando às pessoas oportunidades para liderar e a conduzir. Por favor, Jonas. Pastor, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a liderança feminina na igreja presbiteriana, porque é evidente que a gente está falando aqui de presbíteros, né? Mas a influência que, por exemplo, eu recebi durante toda a minha adolescência ou quando eu era criança, foi sempre do modelo e do exemplo, por exemplo, da minha avó atuando na SAF, da minha mãe na SAF. Então, claro, nós não temos aqui uma representatividade feminina na igreja presbiteriana. Por várias razões, e a pergunta não vai nesse sentido, né? Mas como devemos lidar sempre com essa liderança feminina que é natural, desde as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos. Certo. Veja, assim, em termos bem objetivos, né, a Escritura, em momento nenhum, deixa de considerar a liderança natural das mulheres. E o que a Escritura faz? Canaliza essa liderança das mulheres a algumas funções. Por exemplo, uma vez que nós estamos nas cartas pastorais de Paulo a Tito e Paulo a Timóteo, nós encontramos o princípio, por exemplo, das mulheres ensinando as mais novas. Então, você percebe que há uma maneira onde um trabalho, um ambiente em que as mulheres também ensinam, onde as mulheres também delegam. Mas essa delegação, esse exercício dessa liderança, biblicamente falando, está sempre sob o atrelado ou debaixo da autoridade masculina. E Paulo diz isso, e Paulo alega isso apontando a ordem criacional, porque primeiro foi criado o homem e depois a mulher. Então, quando Paulo faz isso, ele não emite um juízo de valor. A Escritura nunca diz que a liderança masculina é moralmente superior à feminina. O que existe é uma hierarquia, uma subordinação. Da mesma forma que o Espírito Santo é subordinado, né, ao Filho, ele é enviado pelo Filho e pelo Pai, e o Filho à vontade do Pai. E com isso nós não estamos dizendo que Jesus Cristo é menos Deus, ou o Espírito é menos Deus. Mas sim, nós temos uma economia na Trindade, onde elas funcionam dentro dessa perspectiva. E na igreja, a delegação de autoridade é de forma análoga. E aí, quando a gente começa a perceber o que é autoridade, eu vou falar sobre isso no último tópico, nós começamos a perceber que a autoridade bíblica, a liderança bíblica, ela é sacrificial, ela é humilhante. Ela não é para colocar a pessoa que lidera em um pedestal. Então, se a liderança bíblica ela é masculina, quem se sacrifica é o homem. Quem se humilha é o homem, não é a mulher. Ela não está num nível de inferioridade, pelo contrário, é o homem que se coloca nesse nível justamente porque ele é chamado a exercer uma autoridade, uma liderança submissa a Cristo. Então, por isso que não há inferioridade.
As mulheres não devem se sentir inferiores aos homens, e os homens não devem se sentir, em hipótese alguma, superiores. O que nós temos, biblicamente, é essa cadeia, essa ordem que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Ele mesmo foi quem fez esse padrão, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, as igrejas conservadoras, que não têm ordenação feminina, não tem pastora, não tem presbítera, não tem diácona, são igrejas arcaicas. Por quê? Porque nós precisamos ter uma interpretação moderna das coisas, porque Jesus Cristo é inclusivo, porque a igreja precisa ser inclusiva e tal. Toda essa conversa, vamos lá. Quem Jesus escolheu para liderar a igreja? Com todo o amor que Jesus Cristo demonstrou, que em Cristo não existe homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem gentio, nem bárbaro, nem livre. Jesus Cristo chamou 12 homens, e ele estabeleceu o padrão como aquele. Só que a Escritura nos diz também que existiam mulheres piedosas que acompanhavam o serviço, que ofereciam recursos para sustentar o ministério de Cristo. Então elas têm o seu papel, sim. Mas quem estabeleceu isso foi o próprio Senhor. E os homens não devem se orgulhar por isso, dizendo, nós somos melhores. Não, porque quem é chamado a morrer é o líder, que ele representa o Senhor Jesus Cristo. É ele que é chamado a negar-se, é ele que é chamado a se humilhar, é ele que é exposto à cruz, né? Não de forma sacrificial, no sentido de purgar os pecados, mas no sentido de se doar mesmo, de dar a sua vida. Então é por isso que quem mais se humilha é quem tem autoridade, ou pelo menos assim deveria ser. E é por isso que a gente bate nessa tecla. Se você conhece um líder que é arrogante, pastor que é vaidoso, que é soberbo, presbítero que é arrogante, que é soberbo, diácono, péssimo líder. Péssimo líder. Ele não sabe que a autoridade deveria humilhá-lo, que o serviço deveria fazê-lo ser humilde. Se essa pessoa é arrogante e soberba, é um péssimo cristão. É um péssimo cristão. Então, respondendo em termos muito simples, né, existe o espaço para a liderança feminina. E nós encontramos dentro da nossa igreja essa própria estrutura nas sociedades internas. Perceba que, com exceção da UPH, porque é a União Presbiteriana de Homens, né, então, com exceção da UPH, todas as sociedades, e nós temos uma sociedade específica para o desenvolvimento e o fomento da liderança feminina, que é a SAF, todas possuem liderança feminina. Né? Agora, a liderança ela está sempre debaixo da autoridade. Da mesma forma que a junta diaconal é supervisionada pelo conselho, né? E nós não estamos falando que a junta diaconal é inferior ao conselho, mas ela é supervisionada pelo conselho. E o conselho é supervisionado pelo presbitério, e o presbitério pelo sínodo, o sínodo pelo Supremo Conselho. Então, existe uma cadeia, né? Uma cadeia. E dentro dessa cadeia é que nós entendemos que toda a liderança feminina ela está debaixo da autoridade da liderança masculina, porque foi Deus quem estabeleceu dessa forma. E aí sobra, no caso, para os homens entenderem isso, não como um motivo de soberba, mas como um motivo de humilhação mesmo, que nós precisamos entender esse papel, esse nosso papel nessa delegação de responsabilidade dada pelo Senhor Jesus. Então, assim, em termos muito gerais, né, eu sei que nós teríamos que falar muito mais sobre isso, trazer textos bíblicos, o próprio texto que Paulo escreve a Timóteo sobre a mulher não ter autoridade sobre o homem, a maneira como a mulher deve aprender na igreja de Cristo, mas são textos que sustentam justamente essa delimitação do papel do homem e do papel da mulher dentro da igreja do Senhor. Ok? Vamos prosseguir. Mais alguém? Alguém gostaria? Lúcia, pois não. Uhum. Sim. Sim, sim. Pelo conselho, exatamente. Exatamente. É isso que eu queria deixar claro, porque às vezes as pessoas acham assim, a conselheira é uma mulher. Nós não estamos separadas do conselho, nós trabalhamos em conjunto com o conselho. A conselheira é um elo. Exatamente. Mas do conselho. Exatamente. Né? Por isso que a gente sempre está se falando, né, Lu? A gente está sempre conversando, porque é justamente por isso, né, há essa profunda conexão. Então, delegue responsabilidade. Aqui, meus irmãos, é um ponto também que eu acho que é interessante, porque isso mexeu muito comigo, né? Eu trazia sempre comigo essa ideia assim do zelo. Não, nós precisamos ser muito zeloso, nós precisamos ser muito zelosos com quem nós damos responsabilidades, oportunidades, né? E nós muitas vezes pensamos sobre isso na perspectiva de proteção da igreja. E é possível que com isso nós estejamos deixando de fomentar novos líderes por causa desse zelo excessivo. É claro que nós vamos ser zelosos com tudo, meus irmãos.
Mas também há um princípio que nós precisamos trabalhar, meus irmãos, é que a igreja não depende da sua liderança atual. É algo que precisa ser muito caro para nós. A igreja não depende de seus líderes. A igreja depende de Cristo. Eu já dei esse exemplo algumas vezes. Se eu morrer hoje, Deus me levar para perto de si, vocês vão chorar, né, meus irmãos? Eu espero que vão chorar sobre o caixão do pastor Tito. Mas à noite tem culto, tem pregação, tem liturgia. Amanhã tem reunião de oração. Não vão cancelar não, viu? As atividades voltam ao normal, né? Chora, esfriou o corpo ali, vida que segue. A igreja não vai morrer. A igreja não vai morrer. O líder morre, mas a igreja não morre, meus irmãos. É assim que funciona. Isso é algo maravilhoso, saber que essa igreja não depende de uma pessoa, não depende de duas pessoas, não depende de três. Ela depende de Cristo. Líderes vão, líderes vêm. Podem até abalar um pouco emocionalmente. Puxa, perdemos. E de fato, né, Deus me deu essa oportunidade até agora, né, de ter esse pastorado longevo na igreja do Tucuruvi e ver líderes maravilhosos que o Senhor resgatou para si. Na junta diaconal, no conselho, e Deus resgata essas pessoas e Deus levanta outras pessoas e a igreja continua. Se Deus permitir, em breve, né, estaremos comemorando 59 anos para a glória do Senhor, porque líderes vêm e líderes vão. E a igreja continua, Deus continua desenvolvendo novos líderes. Então, qualquer líder dessa igreja que Deus resgatar para si, ele vai estar num lugar maravilhoso. E a igreja continuará sendo tocada, administrada e zelada pelo mesmo Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, qualquer líder que morrer dessa igreja não levará a igreja consigo. Qualquer líder que morrer não levará a igreja consigo. Então isso não traz conforto ao nosso coração? Traz conforto ao nosso coração. Nossa igreja não tem dono. Nossa igreja não tem um nome. Nós temos denominações, nós poderíamos passar aqui a manhã inteira, mas não vamos perder tempo com isso. Pensando em denominações que, se o seu líder morrer, a igreja morre com ele. Está intimamente ligada. A história tem mostrado isso. Igrejas que estão conectadas a um nome, a uma família, que esse líder e esse arrimo morre, a igreja começa a desfalecer. Nós não vamos mencionar casos aqui agora, mas existem muitos que estão acontecendo, inclusive, nesse momento, cujo líder, aquela figura central, morreu e a igreja desfalecendo. Então, delegar a autoridade significa ceder, em certa medida, controle. E se você estiver disposto a ceder controle, você vai entender também que, por vezes, você vai perder. Isso acontece muito num conselho. Você tem ali um conselho com um número de pessoas. A partir do momento que você aumenta, você tem o contraditório. Você vai ter outras pessoas que podem pensar de uma maneira diferente da sua. Mas isso é maravilhoso. Essa é uma das coisas mais bonitas do sistema conciliar. É você apresentar uma perspectiva que você orou, que você acredita que é a melhor para a igreja. E aí chega um presbítero, chega um irmão e fala assim, olha, eu não concordo. Eu acho que não é bem assim. E aí outros irmãos falam, olha, eu acho que ele tem razão, eu acho que ele tem razão, eu acho que ele tem razão, eu acho que ele tem razão. Você fala, nossa, perdi. Não, eu não perdi. Quem ganhou foi a igreja. Porque a minha perspectiva poderia estar limitada pela minha ótica, que eu achava que aquilo era o melhor. Mas a maioria achou que aquilo não era o melhor. Então quem ganha? Quem ganha é a igreja. Por quê? Porque ela não é conduzida pela cabeça de uma pessoa. Mas ela é conduzida, nós cremos, pelo Senhor Jesus Cristo, que age por meio de concílios, cuja maioria, através da votação, se manifesta. Então, ser um voto vencido em uma reunião de diretoria da sociedade interna não é uma humilhação, é uma manifestação de livramento, muitas vezes. Deus nos livra de nós mesmos, porque nós achamos que as nossas ideias são boas. Salomão diz, todos os caminhos parecem sábios aos seus próprios olhos, mas é o Senhor quem pesa o espírito. Ninguém dá uma ideia, nenhum presbítero chega no conselho e fala, pastor, eu tenho uma proposta, mas essa proposta é terrível, é muito ruim. Quando você traz uma ideia numa reunião da UPA, você está ali alegre, olha, eu tenho uma ideia, ela é maravilhosa, a ideia é fazer isso. Aí todo mundo fala, olha, mas não é bem assim, se a gente ao invés de fazer isso, fazer aquilo outro. Ah, não, é verdade. Fala, puxa, perdi. Não, você não perdeu. Assuma que a partir do momento em que nós lidamos com um ambiente de delegação de responsabilidade, por vezes você vai perder. Por vezes a sua ideia não vai ser a melhor, a sua proposta não vai ser a melhor. E isso é maravilhoso,
Por quê? Nós somos livres de nós mesmos. Então, delegar a autoridade significa também ceder à medida do controle. Nem tudo precisa ser do nosso jeito. Sonde o seu coração. Como você reage na igreja quando as coisas não acontecem do jeito que você quer? Você idealiza, você ora, você pensa, olha, eu acho que a ideia seria maravilhosa se acontecesse isso. E aí você tem outras pessoas que não pensam sobre essa perspectiva. Eu não vou nem entrar aqui no mérito, se elas estão certas ou se elas estão erradas, mas elas simplesmente divergem de você. E aí a sua proposta cai. Como que você reage, geralmente? Se você se entristece, se você se enfurece, se você se enraivece, se você começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente, se você começa a tratar as pessoas que derrubaram a sua ideia ou que não compraram a sua ideia de uma forma diferente, você não está conduzindo a igreja de acordo com os interesses de uma outra pessoa que se chama Jesus Cristo. Você está querendo conduzir a igreja de acordo com os seus interesses. E nós não somos autorizados, meus irmãos, a fazer isso. Nós vamos entender que, por vezes, nossas ideias não são as melhores. E que Deus vai usar outras pessoas para nos mostrar isso. Agora, nós precisamos enxergar. Nós precisamos ver claramente Deus agindo por meio de outras pessoas. Porque o objetivo não é constituir o reino pessoal. Nós não oramos o Pai Nosso dizendo, venha o meu reino. Alguém ora assim, quando nós terminamos a escola dominical? Venha o meu reino, seja feita a minha vontade, assim na igreja do Tucuruvi, como no céu. Ninguém ora dessa forma. Nós oramos como? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós colocamos empecilhos para que a vontade do Senhor seja feita. E nós vamos reconhecer isso, saber dar um passo para trás e dizer, eu estou querendo constituir aqui meu reino. E nós precisamos ver isso, meus irmãos, em todas as comissões. Isso pode acontecer numa sociedade interna, isso pode acontecer num ministério. Eu não vou citar ministérios para que ninguém pense, o pastor está tentando me dar uma indireta. Não, não estou dando indireta aqui. Porque quando eu faço isso comigo mesmo, perante o conselho, perante o presbitério. Mas isso pode acontecer em qualquer departamento da igreja. Porque nós vivemos justamente nesse ambiente de responsabilidade delegada. Então, não vou citar exemplos aqui. Eu quero que você examine o seu coração. Se que por vezes você não tem agido para que o seu reino seja construído ali naquele pequeno núcleo, naquele pequeno departamento, e não o reino do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, só um ponto aqui. Já bateu os 3? 2? Temos um problema. E o problema está no sinal, tá? Ele não deveria ter batido. Ele deveria me dar mais uns 15 minutos aí, mas vamos lá. 6º ponto, são 9. Então a gente vai ficar devendo aí para outras oportunidades. Avalie os liderados. Aqui a gente pode passar rapidamente, que é a ideia de quando você conceder uma responsabilidade para alguém, então vamos supor, você é um secretário de espiritualidade, da SAF, da UPA, da UCP, e aí você escolheu uma pessoa para fazer uma abertura. Olha, vou pedir para que você faça a abertura da próxima reunião e traga um texto bíblico e faça um pequeno comentário. Avalie, dê um feedback a essa pessoa. Depois que ela fez aquele trabalho, você fala, meu irmão, olha que bênção. Nossa, aquele texto trouxe uma verdade ao meu coração. Seja também generoso em incentivar as pessoas a quem você dá uma concessão de crédito. Olha, meu irmão, eu pedi para você se engajar comigo naquele trabalho, não foi verdade? Então, olha, obrigado pela sua força, obrigado pela sua confiança, pelo seu comprometimento. Então, esse é um item básico, né, de que nós precisamos, meus irmãos, saber estimular as pessoas. Estimular as pessoas é algo que nós não temos a tendência de fazer. Nós somos muito rápidos para criticarmos e encontrarmos os defeitos das pessoas. E existe um espaço para isso. Pessoas crescem a partir de críticas, quando feitas com motivações corretas, de maneiras corretas. Mas nós somos muito difíceis, muito lentos em estimularmos as pessoas, em darmos às pessoas um retorno positivo daquilo que elas têm feito muito bem. E nós, por vezes, achamos que isso pode prejudicar o coração das pessoas. Nós achamos que a igreja não é um ambiente, a igreja é só para louvar a Deus. Não, a Escritura fala sobre honra a quem honra. Paulo escreve uma carta onde ele diz, olha, estes homens que têm se afadigado da palavra devem ser honrados de forma dobrada. Honrem homens como estes.
Então, existe um espaço adequado. Ah, pastor, mas a pessoa vai se ensoberbecer. Não, não necessariamente. E se ela assim o fizer, você repreenda. Fala, olha, eu te elogiei, mas já se desviou um pouquinho ali daquele objetivo, porque a glória é para Deus, não é para o seu próprio coração. Mas não há problema em nós estimularmos, né? Por vezes nós achamos, meus irmãos, que a melhor maneira de fazermos as pessoas mudar é sendo duro com essas pessoas, punitivos com essas pessoas, sendo confrontacionais com essas pessoas. E veja, há um espaço sim para a confrontação, há um espaço, por exemplo, para a punição de pessoas que não estão desempenhando os seus serviços corretamente. Há espaço sim, meus irmãos, para aplicações de disciplina. Mas o grande ponto que eu estou tratando aqui é se não é a nossa tendência, sempre que encontrarmos uma disfunção, sermos punitivos demais, sermos duros demais, sermos confrontacionais demais e menos estimulantes, no sentido de darmos às pessoas as condições de fazerem e serem de alguma forma motivadas assim, a fazerem. Quero dar um exemplo bíblico para vocês. Abram, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo. E embora a resposta já esteja enviesada, qual é a igreja mais problemática do Novo Testamento, meus irmãos? Corinto. Não existe nenhuma outra igreja nas cartas paulinas ou nas outras cartas que nós encontramos tantos defeitos, tantos pecados, tantos problemas. Nós já tratamos sobre isso, nós já fizemos a exposição em Coríntios. Nós não vamos nem entrar nos detalhes dos pecados sórdidos que eram endossados por aquela igreja. Mas observe, meus irmãos, como Paulo se refere à igreja de Corinto. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 4, o que é que Paulo diz? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então Paulo não diz, olha, vocês são um estorvo na minha vida, seus miseráveis. Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus, porque Deus manifestou a graça em vocês. E o que ele diz? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Olha, vocês conhecem a palavra. Essa palavra tem sido confirmada, de modo que o testemunho de Cristo é visto em vocês. Verso 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, vocês não têm defeitos espirituais, no sentido de que lhes falta dom espiritual. Porque o dom é dado a todos os que possuem o Espírito Santo de Deus. Paulo está bajulando essa igreja, meus irmãos? Paulo não está bajulando essa igreja. Ele está assoprando para depois morder? Não, Paulo não está fazendo isso. O que é que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos? Paulo está reconhecendo aquilo que é virtude, aquilo que é bênção, aquilo que é dádiva do Senhor. Se nós não conseguimos reconhecer virtudes e dádivas do Senhor, até mesmo nos irmãos que têm trabalhado e servido com algum tipo de defeito, com algum tipo de desfavor, por que não começarmos evidenciando as manifestações da graça de Deus na vida desses irmãos? Ao invés de sermos extremamente confrontacionais, extremamente duros com estas pessoas, simplesmente porque elas estão deixando de fazer aquilo que elas deveriam fazer. É claro que existem, meus irmãos, meios, é claro que existem profundidades na maneira como nós devemos lidar com o pecado, obviamente, mas existem situações que não são em si pecado. São situações mesmo assim de uma desatenção de um irmão, uma falta de habilidade de um outro irmão, que nós poderíamos trabalhar sob uma outra perspectiva, uma perspectiva mais generosa, mais amorosa, porque a Escritura diz que o amor cobre multidão de defeitos. E se nós criarmos um critério muito alto, muito inalcançável para julgar os irmãos, a Escritura diz que pela mesma régua nós seremos medidos. Então, se nós formos duros demais para julgar as pessoas que não alcançam um determinado padrão, nós estamos dizendo que nem nós mesmos, nós deveríamos afirmar isso, conseguiremos alcançar esse mesmo padrão. Então precisamos ser, meus irmãos, criteriosos na maneira como nós lidamos com as controvérsias,
com os desajustes. O pecado, ele não pode ser colocado debaixo do tapete. Não é isso. Fazer vistas grossas ao pecado. Mas eu estou falando daquelas situações que em si não necessariamente são pecaminosas. O pecado na igreja de Corinto foi tratado de uma forma correta, que é o que estabelece a maneira como nós hoje tratamos a disciplina eclesiástica. O grave pecado. Mas existem outros desajustes que podem ser tratados com misericórdia e generosidade. Nós vamos parar por aqui, meus irmãos, porque nós ainda temos 3 princípios, que são os princípios que eu ia responder ao Jonatas também, sobre o que é uma autoridade piedosa. É justamente aqui, meus irmãos, o ponto de uma autoridade piedosa, uma autoridade que se humilha, uma autoridade que se sacrifica, uma autoridade que não quer glória, que não quer reconhecimento, que ele entende que ele foi comissionado para fazer aquilo. Eu ia trabalhar sobre alguns outros perfis, de doutrina e de humildade, mas nosso tempo não nos permite, então eu vou ver como que nós podemos continuar esses 3 últimos pontos, talvez no outro domingo. Presbítero Clineu, por favor. Pastor, é sobre isso mesmo que eu ia falar. O senhor não deu tempo de terminar a exposição do estudo. Então, a minha sugestão é que, para o próximo domingo, o senhor desse sequência no estudo, não irá aguardar uma outra oportunidade. Não é? Mas no próximo domingo, converse com o professor, eu sei que tem um planejamento, mas nada que você possa mudar. É verdade, sim. Então, conversa com o próximo, dele da aula, não sei se é o mesmo assunto ou não, mas no próximo domingo, o senhor terminaria isso daí, depois começaria o outro planejamento, a outra programação. Pela indicação aqui de algumas cabeças da liderança, eu creio que vai ser esse o caminho mesmo, meus irmãos. Nós poderemos dar continuidade na próxima semana, porque aí a gente faz um fechamento também do material. Tem uma parte que é muito importante aqui para aquilo que nós nos propomos a falar sobre discipulado e liderança. Então, eu acato a sua sugestão, presbítero Clineu, se Deus assim nos permitir, para nós continuarmos este assunto. Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos, e orar. Pai, nós bendizemos ao Senhor a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, verificarmos alguns textos que nos ajudam, modelando a nossa mente, o nosso coração, quanto ao tema do discipulado e também quanto ao assunto da liderança, o serviço ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua Palavra é o espelho da alma. E ali os defeitos são apontados para que nós, pelo poder do Senhor, corrijamos as nossas faltas, as nossas falhas. E assim, ó Deus, uma atitude humilde, reconheçamos que nós somos servos. A Tua Palavra diz que se fizermos o que deve ser feito, não fizemos mais do que a obrigação, pois somos servos inúteis. Nós entendemos, ó Deus, que é um privilégio servir ao Senhor. E que nós entendamos assim, que o serviço é para o Senhor. Que nós trabalhamos para o desenvolvimento do Teu reino aqui na terra. Ajuda-nos, ó Deus, a mudar a maneira como nós conduzimos, como lideramos, como somos liderados. Molda o nosso coração e refaz, ó Deus, a maneira como nós nos portamos diante dessas grandes cadeias de comando, de liderança, de autarquias, que assim possamos, ó Deus, expressar o Senhor Jesus. Nós pedimos que o Senhor abençoe essa igreja, abençoe estes irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.